Damares não está na lista, o Anderson Torres tampouco. Eu vou só passar um videozinho da Damares para refrescar a nossa memória. Hoje é dia de TBT, não é isso que fala, TBT, quando você passa TBT, o vídeo? Throwback Thursday. É isso aí. É uma memória recente. Eu acho também, só um parêntese, e estou pegando as palavras emprestadas do Kakai, que será a primeira vez no mundo em que os crimes de uma pandemia e crimes cometidos por um Estado serão julgados também. Não houve, por exemplo, no caso do Donald Trump, que estava lá no governo dos Estados Unidos. Não houve mais nenhum lugar. Nós estaremos também sendo inéditos nessa seara, o que é algo muito importante. Eu concordo com a Sara Damares, está faltando ela em Nuremberg. Olha só o que essa mulher fez. Gente, saindo de Floriano, no Piauí, depois de uma manhã que a gente veio ver o milagre do uso da cloroquina associada a outros medicamentos, que as pessoas estão sendo salvas aqui em Floriano. Extraordinário. Vim com a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, com alguns médicos, e vi ver a união de forças, médicos, técnicos da atenção básica, aos médicos do hospital regional, o que eles estão fazendo, salvando vidas. Aqui em Floriano, o prefeito decidiu não cavar covas, não comprar caixões, mas salvar vidas. Estou levando o protocolo que é usado aqui, que é monitorado por uma cientista que está lá na Espanha, mas que nasceu aqui em Floriano, no Piauí. O protocolo de Madrid, uma brasileira. Estou levando para o Brasil inteiro. Tchau, gente! Protocolo de Madrid, Sara Vivacqua, distribuindo cloroquina com outro medicamento casado aí. Provavelmente matou quantas pessoas, Damares, no Piauí, Sara Vivacqua? Só falei dessa viagem aí. Diga lá. O Kiko, a gente sabe que é um crime contra a humanidade negar água potável, e foi isso que ela negou, né? Então, assim, a Damares é uma das investigadas aí quanto um potencial crime de genocídio, né? Então, assim, é muito na hora correta relembrar a nação que essas pessoas morreram por causa de políticas intencionais e deliberadas, necropolíticas, verdadeiramente de livro de texto, que você pode chamar de necropolítica. E realmente o Brasil, você percorrendo os noticiários internacionais, fica muito claro que o Brasil está sendo colocado como exemplo que os Estados Unidos deveriam ouvir, né? Quem percorre os jornais aí internacionais, né? Eu não estou falando apenas de Estados Unidos, eu estou falando também de Reino Unido, estou falando de jornais europeus. Fica muito claro que o Brasil está inaugurando várias correntes inéditas de responsabilização do Estado. Isso é muito importante, Kiko, porque mostra qual que é o rumo da democracia que cada país toma. Porque quando você não julga isso, você está criando essa cultura política. E eu acho que, por exemplo, uma coisa que isso tem uma relação com a tentativa de introduzir essa lei da anistia. Kiko, quando que existe uma anistia assim, geral, ampla e restrita, digamos assim? É quando você muda de regime, né? Nós tivemos na transição do regime militar para uma democracia. É para inaugurar a questão de que a gente agora saiu de um regime democrático e estamos num processo de transição a uma democracia, para inaugurar a nova democracia. Quando eles falam em lei de anistia, para mim tem um simbolismo político de que eles estão inaugurando um novo regime político, que é o regime político como se o golpe de 8 tivesse valido. Você está entendendo o que eu quero te dizer? O valor simbólico dessa anistia é falar que 8 de janeiro foi um golpe bem sucedido. É criar um novo regime político que, associado à PEC da blindagem, vai retirar a responsabilidade. A PEC da blindagem, isso é uma opinião minha como jurista, eu acho que ela vai além de ser inconstitucional. Ela é uma quebra da constitucionalidade. Por que eu estou falando isso? Não é tão difícil de entender. Ela é uma que autoriza a prévia do legislativo para ações penais, né? Então, ela tem várias coisas. Ela suspende a prescrição, pena em flagrante para crimes inafiançados,
Flor de Lis iria adorar isso. Limitações a medidas cautelares, né? Por exemplo, bloqueio de contas e o voto secreto. Então, na prática, o que você está fazendo aí com a PEC da blindagem? O legislativo passa a ter a palavra final sobre o início de ações penais. Kiko, isso é divisão dos poderes. Essa PEC é uma afronta ao princípio das separações dos poderes. Ela é uma afronta à constitucionalidade. Você está tirando do judiciário a prerrogativa de investigar e colocando na mão do parlamento, que vai autorizar. Você entende a gravidade da dobradinha dessas duas PECs? É a instalação de um novo regime. Na prática. Né? Você está criando uma anistia como se o 8 tivesse sido bem sucedido e blindando e retirando um poder do judiciário para entregar ao parlamento. Isso é típico de ditadura. Tudo bem que nós já tivemos essa PEC durante a transição democrática. Apenas um só foi indiciado, ou seja, falhou, né, esse texto que dava essa oportunidade. Então, o que eles estão criando é, de fato, um golpe. Para mim, na minha opinião pessoal, é que se trata de um esquema de criar um golpe de fato. Perfeito. Nesse caso também da CPI da Covid, eu acho que vai ser uma oportunidade tanto para julgar o Bolsonaro como chefe de uma quadrilha que comandou uma tentativa de assassinato em massa dos brasileiros, né, Sara? Sim. Assim como ele comandou o golpe, ele comandou também todo um esquema que, de novo, teve muita gente lucrando, especialmente com venda de cloroquina, né, que é o mais óbvio. Mas para ele poder se locupletar, um bando de coronel aí também ganhar dinheiro, laboratórios, deputados, etc. e tal. Mas quem que estava, assim, orquestrando tudo isso, fazendo lives e lives e colocando em cargos chaves gente estúpida como aquele Ernesto Araújo, o ex-ministro da Saúde, trocou vários assim, até encontrar um que concordasse com a política homicida dele. Quer dizer, é um troço que aconteceu ontem. É que o Bolsonaro comete tantos crimes que às vezes a gente perde a capacidade mesmo de contar e de julgar e dar conta de digerir, porque é numa velocidade muito intensa. Ele vive fazendo isso desde o começo da vida dele de militar, sempre sendo anistiado. Nesse caso aqui da pandemia, é uma chance assim de ouro mesmo para a gente poder colocar esse homem no banco dos réus por simplesmente levar à morte uma quantidade enorme de pessoas. Sendo que ele teria levado à morte um outro número enorme de pessoas se o golpe que ele deu tivesse sido bem sucedido, Saravê. E qual o rato elusivo dessa história toda, você não acha? Quem é o rato elusivo que ninguém fala mais e que esteve por trás de tudo, every step of the way, a cada passo desse caminho? Quem é o rato elusivo? Pedro Zambarda, por favor, interrompa. Quem é? Quem é o rato elusivo? Ah. Não, o rato elusivo são Sérgio Moro, que participou da construção de várias dessas políticas, porque o Sérgio Moro, hoje ninguém mais fala dele. O Sérgio Moro, um dos maiores inimigos da nação, o rato elusivo da nação. Rato elusivo, acho legal. Outro que ele está agora, que ninguém comenta ele, que é como se ele não tivesse feito parte de um golpe de Estado, como se ele não tivesse sido ministro da Justiça de Jair Messias Bolsonaro, como se ele não tivesse contribuído, inclusive, para as políticas da Covid. O Sérgio Moro esteve atrás disso aí. Uhum. Nós sabemos muito bem. Eu acho que eu acho que ele faz um downgrade de marreco para rato elusivo. E nós precisamos falar mais do Sérgio Moro, porque ele esteve envolvido em necropolíticas, várias necropolíticas dessa era aí Bolsonaro. E eu vejo hoje que eles estão tentando criar golpes de fato através de uma guerra psicológica, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado aí para poder ver para poder discernir, né, o que é real, o que é a guerra psicológica deles, não atribuir eles uma força maior do que eles têm e nem deixar de atribuir a força que eles têm. Uhum. E aí acho que o Dino ele vai desmontar um pouco essa guerra psicológica, e vai chamar todo mundo aos fatos. Olha aqui.
Vamos lembrar de contar os nossos 700 mil mortos. Todo mundo conhece alguém que morreu durante a Covid, que todo mundo conhece alguém. E não precisava ter chegado a essa extensão. Nós fizemos as medidas preventivas muito tempo depois, né? Houve um desmonte da saúde. E eu acho que o caso mais exemplar, que pode ser um paradigma do que foi feito, é o caso dos povos originários. Quando você mergulha no caso dos povos originários, você vê o descaramento maior, você vê as coisas assim completamente explícitas. A própria Damares, ministra da Mulher naquela época, ela levou a FUNAI para dentro do ministério dela e retirou toda a função da FUNAI. Ela fez um deflating, fala em português para mim, que é deflate functions. Esvaziou. Esvaziou as funções da FUNAI. A Damares é uma peça-chave nessa questão da Covid. Chave. Principalmente no caso dos povos originários. Anderson Torres também é uma peça importante nisso aí. Então, vamos sempre lembrar que essas pessoas fizeram. Muito importante, acho que o Flávio Dino, realmente o Flávio Dino, ele é brilhante, a gente mesmo lembra, né? Se não me engano, foi ele que alertou ao Lula no 8 de janeiro, não declare GLO. Não declare GLO, é isso que eles querem. Então, o Flávio Dino, eu acho que ele realmente é de um brilhantismo, ele entende a política, ele entende o direito, ele entende onde os dois se cruzam. Ele entende, ele tem a contundência dos justos, como ele mesmo coloca, e tem um grande sentido de oportunidade, de falar só aquilo que precisa. O Flávio Dino realmente, é uma pena que ele é do STF, porque eu queria votar ele outro dia. Muito bom.